Muito boa noite. Ora, como sempre, ao longo da próxima hora e meia temos boas propostas para partilhar consigo. Na semana de 25 de Abril continuamos a ouvir vozes da vida política sobre o presente e o futuro da democracia. Hoje recebemos Ricardo Leão, Presidente da Câmara de Loures. Mais à frente vamos falar com Miguel Barbosa, é um nome sonante do automobilismo nacional com uma longa carreira no todo o terreno. Falamos ainda de inovação e empreendedorismo com o vencedor da competição de startups da Covilhano Inove Summit. Pelo país continuamos a acompanhar a viagem do Conta Lá pela Nacional 2, hoje com paragem em Vila Real e, como já é habitual, vamos ainda ao encontro de mais um português no mundo, desta vez em Durban, na África do Sul. E claro, não esquecemos a informação objetiva com a Estela Machado, hoje vai falar de florestas. Venha connosco, começa aqui o programa. Mais uma vez, boa noite, bem-vindo. Na semana em que se assinala mais um aniversário do 25 de Abril, continuamos a ouvir diferentes protagonistas da vida política sobre o significado e o futuro da democracia. O convidado de hoje lidera o Conselho de Loures, é um dos mais importantes e maiores conselhos do país. Recebo aqui o Dr. Ricardo Leão, que está aqui ao meu lado. Dr. Ricardo, é um gosto tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço. Muito agradecido mesmo. É uma pergunta clássica que já fiz a João Soares e a Visita Seabra nos 2 dias anteriores e faço-lhe assim. Onde é que estava no 25 de Abril? Ainda era muito novo. Não, ainda não tinha nascido. Acho que ainda era um proto. Ainda não tinha? Meus pais já deviam estar a trabalhar. A trabalhar. Eu nasci dia 11 de agosto de 75. Foi quase logo a seguir. Eu sou um filho da Revolução. Já da Revolução, já da democracia. Isto é que sou assim meio... Foi por causa disso. Eu sou o filho da Revolução. Exatamente. Mas foi... Quando é que começa a ter consciência política, Dr. Ricardo Leão? Assim, o meu pai influenciou-me bastante. Sim, ele já... O meu pai era uma pessoa, foi um autárquico, ele foi presidente de junta, foi presidente da junta em Loures também? Em Sacavém. Em Sacavém. Que faz parte do Conselho de Loures, foi a minha freguesia, onde eu nasci. Nasceu lá? Nasci no hospital, mas fui viver logo para lá, não é? Com 2 dias, logo a seguir. Por isso, Sacavém foi onde eu fiz a minha vida toda. A minha mãe ainda hoje lá vive, o meu pai que já faleceu. E por isso o meu pai sempre esteve ligado ao movimento associativo, à junta de freguesia, depois teve várias vezes no executivo e depois foi presidente de junta. E por isso ele pegou-me este bichinho, mas de forma mais ativa foi quando ingressei na minha faculdade, e ao fim estava no meu 2º ano de faculdade, dos meus 20 anos. É licenciado em Gestão da Empresa? Licenciado em Gestão. E contabilista certificado também? Contabilista certificado, não exerço. Não exerce? Nunca exerceu? Exerci um bocadinho ao início, porque eu fui eleito vereador desta Câmara com 26 anos. E por isso tive ali 2 anos, exerci durante 2 anos. Portanto, passou pelas Jotas ou nem por isso? Passei pela Jota, fui presidente da Conselhia do Partido Socialista, temos que dizer, da que já não JS. Fui também presidente da mesa da FAUL, da JS, onde fiz um percurso na JS com muito me orgulho. E comecei a minha escola autárquica na minha Assembleia de Freguesia, foi Sacavém. Depois de sair da faculdade, entrou logo na política? Não, depois, como eu disse, acabei a faculdade, fui fazer algumas escritas, como se diz, exerci a minha profissão e depois, com 26 anos, o PS apresentou uma lista à Câmara em 2001, ao fim de 22 anos de CDU na Câmara, e o PS venceu as eleições. Eu era o 5º lugar, era o 5º da lista, e portanto fui eleito vereador com 26 anos, portanto tive lá 12 anos com Loures, e portanto conheço bem aquela... Quando foi eleito vereador, o que é que sentiu de salto? Eu não estou preparado para isto. Foi difícil, com 26 anos o que eu tinha era um conhecimento muito grande do meu concelho, e portanto tive áreas que me enriqueceram bastante. Tive durante 12 anos o pelour da educação, que foi aquele que mais me enriqueceu e aquele que ainda hoje se consegue ver muito daquilo que foi o trabalho desse período. Portanto, foi sem dúvida, tirando obviamente a financeira, foi outra área que tive, que é a minha área de formação, mas aquela que mais gozo e gosto me deu foi ser a educação. Mais do que Presidente de Câmara? Vamos lá ver, Presidente de Câmara é diferente. É diferente, claro. Eu já estive em todas as áreas todas autárquicas de eleitos, não tive nenhum cargo de nomeação. Portanto, eu fui eleito para a Assembleia de Freguesia, de Sacavém, em 97, 2001. 2001, 2013 estive como vereador. Depois estive como vereador da oposição durante 4 anos. E depois, em 2017, resolvi candidatar-me à Assembleia Municipal.
E na altura, já em 2017, senti ali um grande reconhecimento, porque votaram para a Câmara de uma forma e para a Assembleia Municipal votaram... E é aí que o clique lhe dá, que diz um dia vou ser Presidente. Eu já tinha vontade de fazer pelo meu concelho. É o meu concelho onde eu vivo atualmente, sempre vivi, onde as minhas filhas andam na escola, onde a minha mulher faz vida, os meus sogros fazem vida. Portanto, é o meu concelho e por isso sempre tive essa felicidade. Acumulei também, enquanto fui Presidente da Assembleia Municipal, com 5 anos enquanto deputado da Assembleia da Assembleia, e aí confesso que não foi uma boa experiência. Não, foi bom conhecer os meandros, conhecer os corredores, isso foi muito útil e depois em 2021, quando venci a Câmara, foi de extraordinária importância ter passado aqueles 5 anos na Assembleia da República. Mas, portanto, fui Presidente da Assembleia Municipal, vereador, fui tesouro da minha junta de freguesia de Sacavém e por aí velho, portanto, passei pelos todos os órgãos autárquicos, o que de alguma forma enriqueceu e em certa medida faz de mim um melhor Presidente de Câmara. Olha, desde sempre percebeu que ser Presidente de Câmara era a melhor forma de fazer política? É a forma melhor que nós temos de lutar pelo concelho onde nós nascemos e onde eu vivo e das minhas filhas vivem. Portanto, quando eu costumo dizer sempre isto, este é o meu concelho. E por isso é um gosto enorme quando andamos na rua e vemos aquilo que nós conseguimos fazer. Portanto, um Presidente de Câmara tem essa particularidade, como um Presidente de Junta com mais dificuldade, obviamente, mas um Presidente de Câmara consegue ver na prática aquilo que o resultado do seu trabalho, a qualidade de vida que pode produzir e oferecer à população do seu concelho. Mas também tem um lado mau, que é nós às vezes queremos fazer e não conseguirmos fazer. E, portanto, nós conseguimos ver o resultado do trabalho, mas por vezes dói muito. Nós queremos fazer e não temos capacidade para poder fazer, por diversas ordens de razão. E há aquelas que conseguimos fazer, mas não no tempo que nós gostaríamos que fosse feito, porque infelizmente as coisas atrasam muito. Claro. Temos muitas entidades públicas até que têm que ser pedidos pareceres. Muita burocracia. E às vezes as pessoas não compreendem isso. Eu também às vezes não compreendo, quanto mais as pessoas. E por isso essa é a grande dificuldade. É difícil ser Presidente de Câmara, é mais difícil ser Presidente de Câmara de um concelho que está na borda de Lisboa e que tem Lisboa, enfim, como a maior Câmara do país? É assim, eu em 2021, quando venci a Câmara, mudei logo digamos, a frase de marca da Câmara e coloquei Louros no centro. No centro, exato. Porque de facto Louros está no centro. Lisboa é vizinha de Louros. Vila Franca é vizinha de Louros. Odivelas é vizinha de Louros. Nós fazemos fronteira com Mafra, fazemos fronteira com uma série de municípios. Portanto, Louros, obviamente, padece de um conjunto de dificuldades por ser periferia de Lisboa. Mas o que é facto é que eu, pelo menos neste mandato, no mandato passado e neste, tenho sentido que as coisas estão-se a inverter muito. Então? Nós temos tido, Louros tem sido uma enorme surpresa pelo trabalho que obviamente fizemos, de agilizar processos. Nós temos tido a fixação de empresas no nosso concelho que permitem hoje, por exemplo, isto é um dado que às vezes as pessoas não o têm, nós temos cerca de 23 mil empresas no concelho de Louros. Nos últimos 4 anos houve um aumento significativo, porque nós queremos ser rápidos nas respostas. Quando alguém quer investir, pois, os investidores, duas coisas. Que seja um concelho geograficamente perto, com boas vias de comunicação, e Louros, felizmente, tem. Claro, ali tem tudo. E depois a rapidez com que o município, digamos, recebe essa proposta e dá uma resposta, objetiva ou negativa. E nós criámos uma nova orgânica na Câmara só para para a captação de investimento. Isso tem sido de enorme importância. Essas 23 mil empresas hoje já representam 90 mil postos de trabalho, só no concelho de Louros. Isso é impressionante. Produzem, só nestes últimos 4 anos, o investimento privado superou os 300 milhões de euros. E, portanto, Louros está a ser procurado. E por isso não é procurado por ser periferia, é procurado por estar no centro. Ainda assim, ao longo dessa sua experiência, primeiro nas Jotas e depois já como vereador e já ligado a Louros, de que forma é que acha que o 25 de Abril está cumprido nas autarquias? Repara, eu ainda hoje tive a oportunidade e a felicidade, que é mesmo assim, recebemos o professor Marcelo numa escola em Louros, neste caso no Prior Velho, em que o professor Marcelo foi explicar de facto como era viver antes do 25 de Abril e o que é que o 25 de Abril fez, particularmente nas escolas e hoje os jovens.
E, de facto, eu até comentei com ele, hoje existe uma... Repara, eu sei o que foi o 25... Eu não senti o que foi o 25 de Abril, sei o que foi o 25 de Abril pelo que os meus pais me contaram. Claro. Pelo que fui ouvindo, falando, experiências. Obviamente a função autárquica permite também falar com muito mais pessoas e perceber como é que era, mas a grande matriz, a grande aprendizagem é em casa. E, de facto, sei aquilo que foi pelos meus pais, que me contaram. Eu não vivi. Portanto, eu vou contar, e estou a contar às minhas filhas o que os meus pais me contaram e aquilo que fui sabendo. E, portanto, esta dificuldade e por isso é que esta ação do professor Marcelo e outras é preocupante, porque as minhas filhas já vão contar aos filhos dele aquilo que eu contei. Claro. Portanto, torna-se preocupante e torna-se, de alguma forma... Você defende essa ideia do legado às novas gerações do 25 de Abril. Por isso, eu acho que o poder local, este não tenho a certeza, e foi, sem dúvida, o poder local foi uma das principais conquistas do 25 de Abril. Aliás, hoje, este ano comemora-se os 50 anos das primeiras eleições autárquicas. E se houve, de facto, conquista do 25 de Abril, que houve várias, sem dúvida, mas aquela que marcou a vida do país, o progresso do país, foi o poder local. E conquistas que se teve, o saneamento básico, o abastecimento de água, a rede de esgotos, as redes viárias. Portanto, muito daquilo que hoje damos como barato, na altura não era. E, portanto, foi o poder local que desenvolveu muito este país. Aliás, o poder local continua a ser hoje um dos principais motores do investimento público no país. E o poder local hoje é determinante ainda em áreas fundamentais para aquilo que é a nossa vida. A construção de escolas, a construção de centros de saúde. Aliás, eu próprio estou a construir esquadras da GNR, que não era a minha competência fazê-lo, mas que de alguma forma, aí sim, o Poder Central não está a cuidar bem das suas instituições, faz com que câmaras e presidentes de Câmara tenham um olhar e uma visão, que é aquela que eu tenho, que eu quero fazer parte da solução de todos os problemas que afetam a vida da minha população. O Conselho de Louros tem 210 mil pessoas. É dos maiores conselhos do país. É dos maiores conselhos do país. E, portanto, eu quero fazer parte da solução. Um pouco me voltar a reivindicar e a dizer que não fazem, culpa é do A, culpa é do B. Nós temos que fazer parte da solução. E esta visão tem permitido fazer avanços muito significativos em Louros. Construção de centros de saúde, construção de novas escolas, requalificações de esquadras da PSP. E ainda agora, por exemplo, estamos a fazer um alojamento para 21 agentes da PSP que estão deslocados e que, como todos sabemos, vivem em condições muito indignas, e é a nossa autoridade que vive em condições indignas, e são 21 alojamentos para 21 agentes da PSP que estão deslocados. Ora, o poder local ainda hoje é determinante para fazer desenvolver este país e para dar dignidade àquilo que são os serviços públicos. Sabe que o poder local no resto do país queixa-se muito do centralismo de Lisboa. O Louros também? Ou não? Eu percebo alguns colegas meus, particularmente de zonas mais afastadas de Lisboa, que tenham essa visão. Eu sou daqueles defensores que o poder local carece de uma revisão. Aliás, eu sou vice-presidente da Associação Nacional de Municípios e sou daqueles que defendo uma nova lei das finanças locais. Uma lei que dê previsibilidade financeira às câmaras. Hoje, a forma como as câmaras têm receitas, existe muita disparidade de município para município. E nós vimos agora com a questão das intempéries. Claro. Aqui, municípios, mesmo aqui à volta, de Louros e de Lisboa, de menor dimensão, a dificuldade que têm, obviamente, em tirar dinheiro do seu orçamento para socorrer coisas que não estavam previamente previstas. E, por isso, uma lei das finanças locais que dê, de alguma forma, mais previsibilidade na captação de receita, menos dependência do poder central e, por outro lado, que faça com que o poder local não esteja dependente, lá está, desse centralismo. Por isso é que há uma discussão que temos que ter, que é a regionalização. E ela tem que ter, e, aliás, se houve situação que se verificou que a regionalização teria sido importante, foi nesta questão das intempéries. Sem dúvida. É óbvio, percebo, eu não sinto isso, confesso, tenho tido boas relações no mandato anterior com o governo do António Costa, agora com o governo do Montenegro, tenho tido uma excelente relação, porque tenho esta postura.
mesmo não sendo o meu partido, a mim não me importa fazer política com a vida das pessoas. Eu quero fazer parte da solução e tem-se conseguido desbloquear muita coisa por via dessa visão. E isso, obviamente, quando assim é, as coisas tornam-se muito mais... Considera-se um enfant terrible do PS? Isso... O PS agora precisa de voltar e tem que rapidamente virar a página. Virar a página, apresentar... Ficou desiludido com o PS anterior? Não fiquei desiludido com o PS anterior, fiquei desiludido com algumas posturas do PS anterior relativamente a algumas posições que tive enquanto Presidente de Câmara. E teve uma bastante polémica. E que se viu que a população estava comigo, porque sei que tive uma maioria absoluta. Mas isso, o PS é composto obviamente por militantes, mas as árvores não fazem a floresta. E, portanto, há sempre... Pronto. Agora, vamos lá ver, eu acho é que o PS tem que virar a página, cometeu erros e tem que ser assumidos. Eu acho que isso ainda não foi feito. E fez coisas boas. E agora, o que é importante é o PS tem que reconquistar particularmente uma classe média que cada vez hoje é mais baixa, que era um eleitorado do PS, que se foi perdendo, e que é um eleitorado que eu estou convencido que quer voltar a votar PS, mas quer um PS que se preocupe com eles também. Com aquilo que é hoje a dificuldade de ser a classe média. E a classe média é aquela que faz a economia circular. Nós temos uma economia muito frágil, uma economia muito dependente do consumo interno, e, portanto, a classe média é aquela que fez sempre a economia alavancar. E na alturas de crise sempre foi a mais sacrificada. E por isso, hoje em dia, a classe média tem dificuldades enormes. Começa logo com o seu salário. Sim, claro. Preocupamos, e bem, não interpretem mal, o aumento do salário mínimo, mas esquecemos muitas vezes aquilo que é o salário médio. E, portanto, o salário médio é importantíssimo. Até a própria função pública tem que valorizar digamos, o técnico superior. Uma pessoa hoje que se forma, que investe, os pais investem na sua formação, que se preocupam em ser uma geração qualificada, se for para a função pública, vai ganhar cerca de 1.100 euros limpos. Quem tem o 12º ano vai para a mesma função pública ganhar 920 euros, que é o ordenado, ou o ordenado mínimo, com uma vantagem, não paga IRS e quem ganha 1.100 já paga IRS. A questão da habitação, nós obviamente preocupamos com a questão da habitação social, que é importante, mas temos que preocupar-nos com a questão da habitação para a classe média e para os jovens, que é insuportável hoje uma classe média e um jovem conseguir viver dignamente e pagar as suas responsabilidades da sua casa. Por isso, eu acho que o PS tem que, de uma vez por todas, apresentar propostas para essa classe média que quer voltar a acreditar... A liderança do PS não lhe passa pela cabeça? Não, nada? O que posso dizer é que estou muito contente por ser Presidente de Câmara, é um orgulho e uma honra. Tem pelo menos mais 2 mandatos, não? Tenho este e mais outro. Tenho este e o próximo. Serei, obviamente, se tiver saúde, recandidato e, portanto, nem pensei mais nada do Aquela polémica das casas demolidas, que a trouxeram também para as primeiras páginas e para um espelho mediático enorme. Pensou naquilo? Não pensei. Eu penso pela minha cabeça. Isso para ter... E, aliás, as pessoas do Conselho sabem que eu penso pela minha cabeça. E eu, acima de tudo, é aquilo que eu acho que é o mais correto para o meu Conselho, é aquilo que eu faço. Não recebo diretivas de ninguém, e leia-se bem de ninguém, portanto eu assumo os meus atos porque tenho liberdade para os tomar. Eu um dia que achar que não tenho liberdade para tomar as decisões que eu acho que são melhores para o meu Conselho... E aquela era mesmo a melhor? Eu vou-lhe dizer, e hoje viu-se que é. E eu vou-lhe dizer porquê. Eu, quando cheguei à Câmara, como disse, já conhecia a Câmara de Louro muito. Já conhecia bem o Conselho. Portanto, eu não fui às apalpadelas para ver onde é que... Eu sabia onde é que tinha que investir, sabia onde é que tinha que requalificar, sabia que vias é que tinha que fazer e sabia medidas que tinha que tomar. Eu sou uma pessoa que defende e acerrimamente direitos e deveres iguais. Nós todos temos direitos, mas todos também temos deveres. E isso é algo que se foi esquecendo. E uns tinham mais deveres que outros. Isso é incorreto, é injusto. Aliás, uma das razões do crescimento do populismo na Europa e particularmente no nosso país é porque se começa a sentir que uns têm direitos, todos têm direitos, mas depois uns têm mais deveres que outros. E não. Comigo em Loures, daquilo que é a responsabilidade do município, todos têm deveres. Isso começa logo com a questão da habitação, porque a questão das barracas é habitação. Olha, o município de Loures tem 2.500 focos de habitação municipal. Eu, quando cheguei à Câmara,
55% desses moradores, 55% de 2.500, ninguém pagava renda. Ninguém pagava renda. E estamos a falar de rendas de 10, 15 euros, até de 5, rendas mínimas. E ninguém as pagava. Hoje, a taxa de incumprimento anda nos 10%. Portanto, isto é bom para todos. Porquê? Aqueles 45% que pagavam renda olhavam para o lado e viam os outros 55% a não pagar, o que é que isso significava? Bom, então nada lhes acontece, vou também deixar de pagar. Isso é injusto para os moradores dos próprios bairros, como é injusto para a restante população, pelo menos do Concelho de Louros, que todos os meses tem que honrar os seus compromissos. E por isso, mas isto fizemos de uma forma humanizada. Por exemplo, as casas. Os 2.500 fogos estavam em estado de degradação muito profunda. Chovia dentro das casas. E por isso o que é que eu fiz? Aproveitei muito da verba do PRR e requalifiquei todos os fogos municipais, dando dignidade na habitação. Lá está, um lado humanista que muitas vezes se ofusca com esta questão das barracas. E, portanto, demos dignidade na habitação municipal. Isso também me deu força para poder exigir que a Câmara está a cumprir a sua parte enquanto senhoria, eles também têm a cumprir a sua parte. Mas havia dívidas, obviamente, astronómicas do ponto de vista financeiro, para o rendimento que cada um tem. Portanto, eu fiz acordos de regulação de dívida e, portanto, estão a cumprir o acordo de regulação de dívida, que, de acordo com o rendimento que têm, pode ir às diferentes prestações, mas estão a cumprir o acordo da dívida e estão a cumprir a renda. Portanto, há um sentimento de cumprimento, de cumprir os seus deveres. E isso é muito importante até no combate do populismo. Depois, temos outra questão que é esta importante. Mas o que será que foi mesmo populista isso? Que na altura foi acusado foi de ter sido populista. Mas está aí. Não, a forma como se combate o populismo é resolvendo os problemas das pessoas. É cumprindo aquilo que se promete. E hoje o populismo está a crescer por culpa dos dois partidos, PS e PSD, que não, muitas das coisas foram esquecendo de fazer e foram deixando de criar estes sentimentos nas pessoas, e muitos deles com razão. Muitos sentimentos com razão. Por isso, em Louros está-se a cumprir 10%. Ora, obviamente, havia casos em que eram ocupações ilegais. Ora, ocupações ilegais, estamos a falar de legalidades. E aí, obviamente, houve despejo. Houve muito despejo na habitação municipal. E sabe porquê? Por uma questão de cumprimento da legalidade. E outros porque era um negócio que estavam-se ali a fazer. As pessoas já não estavam naquelas casas e o titular do contrato alugava a si, depois o Júlio alugava-me a mim, que eram já alugueres. Eram esquemas de negócio que ali se passava. E isso falava-se à boca cheia em Louros. E é algo que temos que combater, porque o Júlio tem que cumprir as suas obrigações com a sua casa, como eu tenho também que cumprir com a minha, cada um nas suas proporções. Mas temos que cumprir. E essas pessoas que estavam lá, o que é feito delas? Não sei, que estavam nas casas e foram despejadas. Não sei, encontraram completamente outras soluções, já foram para outros concelhos, em Louros não estão. Agora, o que é que acontece? Acontece que nós temos que cumprir essa questão que tem que ser, que é primordial. E outra coisa, é que temos uma lista de espera de 1.000 pessoas. De 1.000 pessoas. Casos sociais gritantes, mães solteiras, doentes com filhos, que anseiam ter uma casa e querem honrar os seus compromissos. Então eu vou permitir que essas ocupações ilegais, de não cumprirem a renda, vou permitir que assim se faça, olho para o lado, como o PCP fez durante anos e anos naquela Câmara, e depois olho para o lado e vejo pessoas que a precisarem de casa e não terem, porque as casas não estão disponíveis porque há aproveitamento. Não. A questão das barracas, que é rápido, foi uma decisão que tomei, não foi a pensar em situações eleitorais. Aliás, tanto não foi que desde as eleições agora de outubro eu já demoli cerca de 70 barracas. E já não foi notícia, ou não? Foi já. Pronto, então aí está. Agora, porquê é que o fiz? Filo porque nós estávamos a ter, num sítio em concreto, um crescimento perigoso, descontrolável e descontrolado de construção de barracas. E não eram barracas sequer. Eram cubículos de 4 metros quadrados, 4 barrotes, 4 chapas de zinco e com esquemas. Vendia-se barracas. Aliás, eu fiz denúncia ao Ministério Público, porque houve denúncias nesse sentido. A minha Polícia Municipal tem esses relatos de vendas de barracas a 2 e 3 mil euros, com água e luz, claro. Água roubada e luz roubada. Aliás, a perigosidade, o perigo que existe naqueles bairros era tal ordem. As puxadas de eletricidade, se acontecesse um incêndio ali, quem era a responsabilidade? Era do Presidente da Câmara que permitiu aquilo. Correto? Todos aqueles moradores ali à volta
porque hoje a luz é roubada. Havia horas que nem o micro-ondas podiam ligar porque não tinham potência. Portanto, estamos a falar de coisas gritantes, a crescer a um ritmo perigoso. Agora, há regras. Em 2021, eu estabeleci um contrato local de habitação, onde defini os núcleos de barracas que iam ser realojados. E esses vão ser. Nós estamos a construir a habitação no âmbito do PRR, vai estar pronto este ano, para dar casa a essas cerca de 300 barracas que existem no nosso concelho. Mais do que isso, tiveram que ir abaixo. Ficou desiludido com a reação de parte do PS? Agora, uma coisa que não dá prazer nenhum, não dá prazer nenhum estar a demolir barracos. Claro. O que me chocou foi ver pessoas a caírem nesta teia. Mesmo do seu partido? Não, pessoas. Sim, pessoas. Claro, os moradores. Nós tínhamos casos, mas isto era tal ordem, era outro. Isto está tudo relatado, está tudo registado. Nós tínhamos pessoas que vinham de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Nós tínhamos malas dentro desses cubículos de barraca, de chapas de zinco, com o bilhete de avião vindo do dia anterior, foram diretos para ali. Portanto, são pessoas que caíram numa teia. E depois tínhamos aqueles movimentos da vida justa, que em vez de ajudarem e tirar essas pessoas dessa teia, não. E depois havia uma ideia errada que se estava a vender àquelas pessoas, que eu também não aceitei. Que era, eu hoje construí uma barraca e daqui a um ano a Câmara está-me a fazer uma casa. Isso não é justo. Não é justo para aqueles que estão cá à espera, não é assim que se faz, nem é assim que deve ser feito. Portanto, eu cumpri aquilo que era o meu pensamento e hoje o que é facto é que está-se a controlar o crescimento. Porque hoje estávamos num problema gritante, não sabíamos como é que havíamos de controlar. Aliás, há outros concelhos, aqui na área metropolitana de Lisboa, não vou falar em concreto, que deixaram-se cair nessa teia, nada fizeram relativamente a essa matéria e vão ter dificuldades em conseguir controlar a questão. Portanto, eu controlei no momento em que tinha que ser controlado e ainda bem que o fiz, porque hoje, se quisesse ter mão firme neste tipo de construção ilegal, era muito mais difícil hoje ter. Mas agora, tive custos pessoais? Tive custos pessoais. Eu tive ameaças nas redes sociais, tive ameaças às minhas filhas, tive a PSP a monetizar-me as minhas redes sociais todas e, portanto, se é algo que a mim me irrita, estarem-me a vigiar. Coisa que a mim... Pronto, mas não algo... respondeu. Ficou desiludido com a reação de parte do seu partido, é isso? Eu fiquei preocupado. Eu abri uma porta a muitos que hoje fazem o mesmo. Hoje todos fazem o mesmo, pelo país todo, se for a ver aí, uma série de câmaras, estão todos a fazer o mesmo. Pronto, fui eu que tive que abrir a porta e ter o ónus político disso. Tive uma decepção grande, tive uma decepção que não fiquei à espera, não estava à espera de ver, do próprio António Costa, que eu tinha uma relação boa, fazer aquela carta aberta que fez relativamente à minha pessoa, foi algo que não me agradou e que não vou esquecer. Não vai esquecer mesmo? Não vou esquecer mesmo. Nunca mais falou com ele? Também não me faz falta. Também não me faz falta nenhuma. Só para terminar, sente que a democracia está em perigo, que o 25 de Abril pode estar em perigo, ou acha que não, que o país, enfim, está a viver a sua democracia? O poder local continua a ser uma arma, no bom sentido, importantíssima para fazer prevalecer os princípios do 25 de Abril. Se há instituição no nosso país que vai continuar a fazer aquilo que foi, digamos, aquilo que está previsto, digamos, os princípios basilares daquilo que foi a Revolução de Abril, é o poder local. E enquanto houver autarcas como eu, jamais ele vai ser esquecido. Depois de terminar o seu se candidatar e continuar, ainda tem mais alguma ambição política? Eu agora estou tão focado, Júlio, eu percebo nem pensa nisso. Estou tão focado em Loures que está-me a dar um gosto enorme que nem sequer penso no resto. Júlio. Dr. Ricardo Leão, foi um gosto grande ter-lo aqui. Continuação de um bom trabalho e foi um gosto estar aqui. Eu é que gostei, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu só posso dar uma coisinha? Diga. Nós temos aqui uma lembrança, porque há bocado falou aqui de Loures, do facto de ser periferia. Não é periferia porque todos vão a Loures, todos vão a Loures brindar com o nosso arinto de Bucelas. Já é produção, a nossa região de mercado de Bucelas. Esta é o vinho da nossa confraria do arinto de Bucelas, portanto todos vão a Loures brindar. Temos os Amanhã começa o Festival do Caracol, não é? Olha, estão todos
Convidados. Amanhã é no Apolo, que é um conceituado... Parece o Isaltino Moraes agora. Temos aqui, o Apolo foi o que abriu o festival do Caracol Saloi. Temos aqui os nossos pastéis Salões de Louros. Isto é magnífico. E o nosso pão de ló, que e o pão de ló, claro. internacionalmente conhecido, também o nosso pão de ló Saloi de Louros. E também fica com o saquinho, também é muito bonito, é reciclável, parece. E, portanto, brinde com o nosso vinho de Bruxelas aos bons momentos da vida, que também é importante. Bem preciso. Tudo bom. Ricardo, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. E esta é uma sua casa, quando precisar de Espanha. Obrigado e até à próxima oportunidade. E é a altura agora de falarmos de desporto motorizado e mais especificamente de todo o terreno. O meu próximo convidado é uma referência na modalidade, já leva mais de 20 anos de carreira. É recordista de todo o terreno, com 8 títulos na bagagem, entre outros êxitos e participações nacionais e internacionais, incluindo o Rally Dakar. Comigo tenho Miguel Barbosa, já aqui ao meu lado. Miguel, Júlio, boa noite, bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui a esta hora e hoje para falarmos, de facto, as pessoas têm, não sei porquê, o todo terreno tem uma magia especial. Tem. A mim encanta-me porque é à descoberta, é em terreno não conhecido, portanto vamos à descoberta. É em terra, que é uma condução que eu adoro, apesar de também já ter começado nos karts e ter feito circuitos, é uma condução que eu adoro. E há ali estamos sempre a jogar com o limite daquilo que não conhecemos. Portanto, temos um roadbook que nos dá indicações para onde ir, mas depois é aquilo que os nossos olhos e o trabalho entre copiloto e piloto tentar ir sempre um bocadinho além daquilo que... Mesmo para quem não compete a nível oficial, as pessoas gostam de todo o terreno, ter um carro que corra as estradas em terra, o desconhecido. Porquê? Porque eu acho que há um contacto com a natureza, vai-se a sítios que não se vai normalmente. Eu descobri Portugal de norte a sul a fazer o campeonato nacional, que fiz muitos anos. Depois também descobri muitos outros países. Tive a sorte de fazer o Dakar nos 3 continentes. Já esteve na Arábia, na América do Sul e no original em África. Em África. Portanto, isso foi fantástico e passa-se por sítios que nunca imaginei poder passar. Lembro-me de passar, por exemplo, a Cordilheira dos Andes a 5.000 metros de altitude, uma coisa que só se passa no verão, e andei por sítios fantásticos, e mesmo cá em Portugal fui a sítios que não iria em condições normais. E o todo terreno tem este contacto com a natureza que eu acho que é muito especial. O Dakar perdeu alguma da sua magia saindo da África? Não. Foi-se adaptando às novas realidades. Eu percebo que, pronto, foi uma ameaça terrorista na altura. Nós tínhamos a situação perfeita, porque tínhamos o Dakar a arrancar de Lisboa. Isso foi fantástico para nós pilotos, para a comunicação social também foi ótimo e para o desporto em geral motorizado em Portugal foi um boost enorme. Portugal tem condições excelentes para a prática de todo o terreno. Nós temos a única prova de campeonato do mundo na Europa, é disputada em Portugal, foi uma prova que aconteceu... Já ganhou, Miguel, uma prova. Ganhei agora esta última há cerca de 3 semanas. Isso mostra bem a nossa capacidade em termos geográficos, de terreno, que é uma coisa que começa a ser difícil na Europa de ter, mas também a nossa capacidade organizativa. E temos o Automóvel Clube de Portugal, que organiza não só esta prova, mas como o Rally de Portugal também, que é reconhecido mundialmente. Exato. E depois temos um enorme lote de pilotos, equipas. Todas as equipas oficiais lá fora têm mecânicos portugueses, engenheiros portugueses. Reparado muito nisso. Portanto, há muita matéria portuguesa e boa, de qualidade, espalhada por aí. E, portanto, isso é fantástico e contribui muito. O que é que nos falta? Mais financiamento? Os portugueses têm mais dificuldade em arranjar patrocinadores? É difícil pela dimensão, obviamente, do nosso país, pela projeção também. Os mercados contam muito, não nos podemos esquecer da nossa dimensão, mas eu acho que não vale a pena olhar para os pontos menos bons, mas para os pontos bons. E nós temos, de facto, muita qualidade e fazemos muito, se calhar com menos que os outros, mas isso é de maior valor também. Também. Há muita gente, vai crescendo o número de pessoas a quererem ser pilotos no todo o terreno ou houve uma estagnação?
Eu acho que sim, e eu fui o piloto mais jovem campeão nacional de todo-terreno. Já tenho 8 títulos, não já, Miguel? Já tenho 8 títulos no todo-terreno, 2 na Começou muito cedo velocidade. também. E, portanto, eu acho que começou, o todo-terreno antigamente era visto como uma disciplina para pessoas com mais experiência, Sim. com mais idade, etc. E não atraía muito os jovens. Os jovens saíam dos karts, como eu saí, queriam ir, tinham um sonho da Fórmula 1, eram fazer fórmulas ou então seguir circuitos. E não era bem uma carreira ir para o todo-terreno. Eu fui dos primeiros a seguir esse caminho, e bem, porque eu acho que é uma modalidade fantástica. Cada vez vemos mais jovens a seguir essa carreira e, portanto, foi um chamariz. E hoje em dia, estas novas categorias também que existe, dos T3, que é o Challenger, do T4, é o chamado hoje em dia SSV, que é na categoria que estamos a correr atualmente, também com outros custos de entrada, foi muito atrativo para os jovens. Isso permitiu os jovens entrarem na modalidade já a um nível muito elevado, com uma competitividade muito elevada, com marcas envolvidas a apostarem e também a terem uma visibilidade em provas mundiais e nacionais que não existia antigamente. E, portanto, hoje em dia há aqui várias categorias. Há uma evolução. Há uma evolução. O Miguel está dedicado ao todo-terreno? Neste momento, sim. Já tive alturas que tive a fazer os mesmos campeonatos, a fazer velocidade e todo-terreno, por exemplo. Tive a curiosidade, no mesmo ano, a ser campeão nacional de velocidade e campeão nacional de todo-terreno. Mas agora estou atualmente só a fazer todo-terreno, porque é onde eu estou mais à vontade. Tentei fazer ralis também, porque gostava de ter feito aqui o triplete. Campeão nacional de velocidade, campeão nacional de todo-terreno, campeão nacional de ralis. Não consegui. Aquilo melhor que consegui foi ficar em terceiro no campeonato, 2 anos consecutivos, mas depois senti que o meu lugar era no todo-terreno, onde era acarinhado também pelos fãs, onde dava a maior projeção aos patrocinadores, isso contou bastante. Muito. E, portanto, tive que voltar ao todo-terreno, mas voltei e estou feliz muito no todo-terreno, onde eu me sinto bem. Miguel, como é que se prepara um Dakar? Não é uma coisa que se prepara de um mês para o outro, Não. deduzo eu. É um ano de trabalho. Para nós Um ano, quer dizer, Sim. como quem diz. Nós estamos o ano todo a preparar para as provas. para as Obviamente, tendo em picos, atenção, temos picos de preparação e, portanto, da parte física mantemos uma constância ao longo de todo o ano, paramos, obviamente, para descansar, mas quem o faz profissionalmente não há esse tema de estar um ano inteiro a preparar. Até porque o Dakar é uma prova que tem que se ir preparando sempre para manter... E o desporto automóvel, como todos os desportos, tem isto. Temos que estar Mas sempre o Dakar no ativo. particularmente, porque não é só preparar o carro e correr. Sim. Tem toda uma logística extraordinária. Tem uma logística incrível e nós temos que estar preparados, nós, o copiloto, mas para isso é preciso fazer provas semelhantes ao Dakar. Claro. Ou seja, eu posso estar o ano todo a fazer provas de bajas, tem provas que são tipo rally, como as nossas, que são ótimas para ganhar velocidade, mas depois em termos de dunas, navegação, que é muito importante para o copiloto treinar, é muito importante, não consegue treinar. Portanto, um Dakar bem preparado implica estar o ano todo a fazer provas semelhantes, como Marrocos, Dubai, todo este tipo de provas, para depois podermos estar em forma para iniciar o Dakar. Senão, quando iniciamos o Dakar, só ao fim da primeira semana é que começamos a estar à vontade. Para uma prova dessas, seja no Dakar ou outra, é preciso estar em boa forma física. São provas muito exigentes em termos físicos, não é? Sim, se bem que depois entramos no ritmo. Depois entram no ritmo, não é? E o Dakar é tipo bola de neve. Se corre bem, chegamos cedo ao acampamento, conseguimos descansar, temos que ser muito pragmáticos quando chegamos, fazer as nossas tarefas, reuniões com a equipa, osteopata, alimentar, hidratar e descansar para o dia a seguir, e cada um tem a sua tarefa. Se você tiver isto bem organizado, corre bem. O problema é quando começamos a ter problemas mecânicos, chegamos tarde ao acampamento, tudo isto se atrasa e por aí em diante. E aí a fadiga entra e é difícil. Miguel, deduzo que dessas participações do Dakar e em vários países tem histórias que, enfim, que ficam para a memória, não é? Tem alguma particular que lhe tenha ficado na memória, que vai guardar para sempre? Sim, tenho. O maior choque foi, obviamente, quando eu não tinha feito nenhuma prova internacional. Lancei-me para o Dakar porque tive a sorte da prova partir de Lisboa. Isso foi fantástico para nós, para nos lançarmos para esse desafio. E, portanto, fui às escuras e um bocadinho ainda fui treinar a Marrocos, etc. Mas em termos competitivos não tinha nada. E lembro perfeitamente, uma vez em África, estávamos lá e raramente íamos dormir a hotéis. Não havia, era tenda todas as noites, claro. Mas houve uma noite particularmente que havia um hotel, se é que aquilo se podia chamar hotel, e que fomos dormir ao hotel. E o meu companheiro de equipa era o Carlos Sousa. E estávamos na mesma equipa,
dos melhores pilotos de sempre do terreno mundial. Conhecido, claro. Muito conhecido. E fomos ao hotel e depois tínhamos que regressar muito cedo ao acampamento com os nossos copilotos na altura. Eram cerca de 5 da manhã. E lembro que voltámos num táxi podre. Sem luz, o carro podre, a falhar por tudo quanto era lado. Portanto, aquilo, quando ele apareceu para nos buscar, ficámos logo na dúvida. E de repente, numa zona completamente escura, sem luzes, sem nada, o carro foi-se abaixo e não pegava nem por nada. E nós, com o tempo a contar, Claro. tínhamos o tempo para partir do bivouac. Começámos a falar em francês com ele, etc. O que é que se passa, o que é que não se passa. Ele sai do carro com o martelo, começa as marteladas ao motor. Nós a pensar, isto não vai sair daqui. Isto parece que está sem gasolina. Ele arranca a correr pela estrada fora a dizer que já voltava e nós ficámos Ali perdidos, a olhar no meio uns de para os nada. outros. Entretanto, passado, o tempo começa a passar, 5, 10 minutos, nós preocupados. Vem outro táxi, igualmente podre, também sem luz, etc., com outros clientes lá dentro. Negociámos ali quem é que dava mais, quem é que não dava menos. Eles saíram, nós entramos e chegámos à justa para partir para essa etapa do Dakar. Foi uma grande experiência. Entre a África, a Arábia Saudita e a América do Sul, ficou mais apaixonado por algum destes sítios? Fiquei. Se pudesse fazer o Dakar sempre, era onde? Eu fiquei super apaixonado pela América do Sul. Sim. Pela quantidade pública a apoiar-nos, a paixão naquele país é incrível a apoiar-nos. Tinha a dificuldade da diferença horária e, portanto, para explorarmos em termos de mídia, de patrocinadores, era muito complicado com a diferença horária que havia, portanto, isso era um aspecto negativo, mas em termos de especiais, que eram super variadas, havia estilo WRC, fora de pista, dos desertos mais áridos do mundo e mais difíceis, as dunas mais difíceis, e a particularidade é que na América do Sul a prova disputava-se no verão e, portanto, isto faz muita diferença. A areia está muito quente, claro, está mais mole, portanto, muita dificuldade. Mas gostei bastante. A África foi o encanto de ser África. Claro. Andei por sítios incríveis, Guiné-Conakry, por exemplo. Passei por sítios Não há tempo para tirar fotografias. Mais ou menos. Ainda há? Íamos tirando nas ligações. Nós temos ligações muito grandes. Claro. Nós fazemos... Quando se está na prova não há tempo para essas Isso coisas. nada, zero. Aí. Nem para ver bem o que é que está a Não, acontecer. e hoje em dia até nem se pode, os telefones Nem vão se pode, selados, vão selados, etc. sim, Questões também. de GPS, etc. Vai tudo selado, portanto nem podemos. Mas nas ligações sim, e faz parte também, e o contacto com a os população povos, com a local. população, com tudo, é muito enriquecedor. E são experiências de vida únicas que tivemos. O Miguel, há bocado disse que está dedicado só a isso, só é piloto profissional, ponto? Não, entretanto, obviamente, começamos a pensar até quando é que isso vai acontecer e começamos a diversificar um bocadinho. Entretanto, entramos também, faço parte de uma equipa que é a Sports New, que é sediada em Baltar, Lá em cima, lá em cima, Gondomar. exatamente, e Gondomar, em Paredes, Paredes, Gondomar. e dedicada única e exclusivamente ao desporto automóvel, onde qual sou sócio, já há uma participação há mais de 10 anos e pronto, e estou metido noutros negócios também. Desenvolvem novos talentos. Também. Um deles é o seu filho, mais pequenito, já anda nestas coisas, não é? Está-se a lançar agora, tenho gosto. E é o todo terreno ou está mais Não, entusiasmado está a começar pelos carros. Nos karts, que é a melhor escola de todas. É a melhor escola de todas. Foi onde eu comecei, é o que eu recomendo a todas as pessoas que me perguntam, os jovens, onde é que devem começar os karts. É a melhor escola de todas. As sensações. Um kart não tem nada, não tem suspensão, não tem diferenciais, não tem... Vai-se colado ao asfalto e chão, tudo se sente. E, portanto, é a escola fantástica, aprendem a ultrapassar as travagens, tudo. E ele está a começar, para mal dos meus pecados, é verdade. e preocupações, não é? Exatamente. Mas pronto, eu é um acho desporto arriscado, Miguel. O desporto automóvel tem risco. Tem risco. Mas é muito controlado, em ambiente muito controlado, as pistas estão bem preparadas. Os carros também. Os carros também, temos muitos meios à nossa volta, tudo confinado num espaço. Portanto, quando é preciso alguma coisa, é preciso atuar. E não há grande historial de grandes coisas, mas há risco, obviamente. Há risco, é como em todo lado. Agora, o desporto faz parte da formação, eu vejo, cria objetivos, cria criar também disciplina também, claro. metodologias, superar desafios, encontrar outros caminhos, lidar com a frustração. Portanto, eu acho que é uma maneira de estar na vida. Eu acho que o desporto é muito importante, obriga-o a ser saudável também. E estar focado nas coisas, e eu acho que isso é importante cada vez mais. Não deixa de ser também um desporto de equipa. Sim, também. Um piloto sem o piloto ou sem os mecânicos não é piloto, é?
Nada. E hoje em dia, em termos de copiloto, a importância é igual. É igual, porque não é? um piloto pode ser muito rápido, se o copiloto não fizer bem o trabalho dele, vai tudo por água abaixo. E vice-versa. E, portanto, essa sintonia é muito importante. Quando se corre sozinho, como é o caso dos karts, dos fórmulas e tudo, há uma equipa imensa por trás a trabalhar, em todos os desportos Claro, em também todos os motorizados a isso, engenheiros, mecânicos, tudo, se o carro falhar também. Portanto, é muito importante toda a equipa estar motivada e esse trabalho é fundamental. Há uma pressão muito grande, particularmente no desporto automóvel e no todo-terreno, em que os patrocinadores... É preciso ganhar para ter patrocinadores? Eu acho que ganhar... Isso é, toda a gente quando vai para competições é para ganhar. É para ganhar. Sim. Ou pelo menos traça esse objetivo de um dia estar a ganhar. E depois de lá chegar... Mas no desporto automóvel, particularmente, quando os patrocinadores são muito importantes, isso é uma pressão acrescida. É uma pressão como em qualquer outro desporto, porque dá visibilidade. Ou seja, isso traz outra capacidade de negociação com os patrocinadores e dá outro estatuto que permite também. Mas eu acho que o importante é o caminho que se faz até lá. Isso é, para mim, é o mais importante, todos os dias caminhar rumo aos nossos objetivos. Eu acho que isso é muito importante até a nível pessoal e de satisfação e acho que isso é importante, é o caminho que se faz até lá e quando se chega, manter. Essa é a dificuldade de um desportista. Claro. É, quando chega ao topo manter porque há é mais altos e difícil, baixos, é manter e manter-se motivado e ter objetivos e continuar a trabalhar para isso. Eu acho que isso é muito importante. Ganhar não é tudo. Claro. Vencer não é tudo. Eu acho que é preciso ter fair play, é ser justo e, enquanto estamos nessa posição, contribuir para o desporto. E eu acho que temos que ter essa missão. Tivemos um percurso, fomos todos ajudados, tivemos a sorte de estar bem rodeados e devemos criar essas condições para os outros que aí vêm, abrir essas portas, ajudar os jovens, é uma coisa que eu gosto e cada vez, talvez com o passar dos anos e ver... gostando mais, não é? E gostando cada vez mais de poder ajudar, encaminhar, aconselhar às vezes um simples conselho e ajudar naquilo que posso. Acho que é a nossa missão também. Miguel, temos um minuto, ainda lhe falta ganhar alguma coisa? Ainda tem objetivos ou agora já está numa fase em que, como estava a dizer, quero lançar jovens e... Não, isso é uma coisa que faço por gosto e direi com sentido de missão, mas acho que é a obrigação. Mas então já definiu novos objetivos? É ganhar a próxima corrida. É? Há pouco tempo ganhámos uma prova do Mundial, mal acabei a prova e sempre tive isto ao longo destes anos todos e de todos os títulos, rapidamente esqueço aquilo que ganhei, porque é fácil uma pessoa ficar a flutuar um bocadinho nessa vitória e perde o foco na próxima corrida. E, portanto, eu não sei quando é que volto a vencer, portanto... Festejo muito essa vitória, mas no dia a seguir estou a pensar na próxima. Portanto, espero ganhar a próxima, que é já para a semana, em Valpassos, no Norte. A comunicação social dá o devido destaque a este desporto? Acho que não. Não? Acho que não. Com tanta paixão que existe em Portugal, e somos um país fantástico, tudo aquilo que disse há pouco, condições geográficas, pilotos, equipas, não me vou repetir, mas isto tudo que disse há pouco, acho que não. Somos um país de futebol. Sem dúvida. E eu percebo porque eu adoro futebol, todos gostamos, é um desporto espetacular, mas há outros desportos em Portugal e temos desportistas brilhantes. E no desporto automóvel, então não faltam campeões. Também. Júlio. Foi um gosto grande, felicidades. Muito obrigado. Um bom ano desportivo também, pessoal muito também, obrigado. Claro. Igualmente. E muito obrigado por ter vindo, Miguel. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Fica aqui a primeira parte deste programa. Daqui a pouco vamos voltar, ainda vamos ter um português lá fora, mas a seguir chega a informação objetiva com a Estela Machado. Só um curto intervalo, voltamos já. Segunda parte deste programa, chega agora a informação objetiva com a Estela Machado, já está aqui ao lado. Estela. Boa noite, Júlio. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo em ordem. Estela, foco da informação hoje. Ora, vamos Temos aqui falar... uma área muito importante. Muito importante. Vamos falar de florestas e vamos também colocar aqui a nossa objetiva sobre as declarações do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, que alertou para um verão que vai ser complicado. Aliás, as palavras usadas foram mesmo verão terrível. E vamos ter o Secretário de Estado das Florestas. É mesmo agora, com a Estela Machado, chega a informação objetiva.
Bem-vindo. O foco da informação objetiva é hoje o Ministro da Administração Interna e o alerta que deixa aos portugueses para que se preparem para um verão terrível. Luís Neves disse que todos devem colaborar, por agora, na limpeza de terrenos e áreas florestais para reduzir o risco de incêndio. O Ministro salienta que há fatores novos, extraordinários e negativos que exigem tempo de preparação e limpeza. As dificuldades estão aumentadas depois das tempestades que deixaram mais mato para limpar, mais combustível com milhões de árvores caídas e estradas obstruídas. Luís Neves referiu que os privados e proprietários de terrenos agroflorestais também devem limpar em redor das casas e edificações e sinalizar o que é preciso fazer. Foram identificados 10 mil quilómetros de terreno com necessidades de limpeza. Numa semana foram limpos mais de 3 mil quilómetros. O Ministro deixou os avisos na inauguração da sede do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, que decorreu esta quarta-feira na Guarda. O anterior Comandante Nacional da Proteção Civil diz que, além dos meios de combate aos incêndios, é preciso também terem atenção na resolução dos problemas relacionados com o ordenamento da floresta e as ações preventivas. André Fernandes foi ouvido no Parlamento, na Comissão de Inquérito que investiga os fogos rurais, falou dos avanços na avaliação de risco e também no pré-posicionamento de meios. Ora, estas decisões operacionais são tomadas com base numa análise criteriosa de risco. Aliás, desde 2017 para cá, em particular no início de 2018, foi criado ou foi introduzida uma maior capacidade na Força Especial de Proteção Civil, através da constituição do Grupo de Análise do Uso do Fogo, e que também tem o Núcleo de Apoio à Decisão Operacional de Incêndios Rurais. E, portanto, este pré-posicionamento é feito com base nessa situação. Obviamente, pode haver, por vezes, situações em que o pré-posicionamento não esteja diretamente relacionado onde houve a ignição. Isso pode acontecer. Agora, não é, ou seja, para mim não é justo afirmar que o pré-posicionamento falha. Ele é feito. Por vezes não consegue cobrir a malha onde existem as ignições. Essa matriz do CIFRE, portanto do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais, prevê exatamente isso, porque estamos a falar do ponto de vista de resolver as questões do ordenamento do território e da própria prevenção e também da questão depois de operacionalizar aquilo que é o combate, portanto, nas diferentes fases existentes no plano nacional ou no Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais. Está nesta edição o Secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira. Boa noite, bem-vindo ao Conta Lá. 3 mil quilómetros limpos num total mais ou menos de 10 mil quilómetros. Esperava que nesta altura já pudéssemos estar mais avançados. Passam quase 3 meses das tempestades. Estamos a dar tudo para conseguir pôr em marcha. Estamos em curso um plano muito robusto, muito determinado, para garantir a desobstrução dos caminhos, garantir que a acessibilidade seja num quadro da proteção civil, para uma ignição, para poder acorrer aquilo que seja essa emergência. Estamos, sobretudo, a garantir também acessibilidades para retirar a madeira, o material lenhoso, aquilo que pode ser mais inflamável face àquilo que aconteceu nos 24 mil hectares que estamos hoje registados. Ainda estamos a aferir daquilo que é a interpretação das imagens de satélite, da informação da DGT, do ICNF. Isto inclui vários tipos de áreas florestais, tipos de caminhos, estradas, enfim, muito diferentes e variáveis, alguns dos quais poderão servir para os bombeiros, por exemplo, na época de incêndios utilizarem. É isso mesmo. A questão central é garantir a desobstrução daquilo que são essas acessibilidades. Estamos a falar de dezenas de concelhos que foram impactados por esta tempestade, este comboio de tempestade de Christine, e que é preciso, de facto, tomar essa forma musculada de garantir as acessibilidades. E para Consegue isso identificar os concelhos que estão neste momento mais atrasados em relação à reposição, à limpeza desses caminhos? Eu posso relevar, nós temos a região centro e temos largas dezenas de municípios que foram impactados, mas identificámos como uma matriz muito clara que há 22 que precisam de um atendimento ou uma atenção especial. E esses 22 concelhos, estamos a falar de 96% da área de impacto
daquilo que foi a madeira tombada e que o risco poderá ser mais significativo. E para isso temos um plano assente num comando, no CIPO, que foi assumido e apresentado pelo Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Ministro da Agricultura e Mar e também o Sr. Ministro da Defesa, com todos os organismos, de forma articulada e musculada, podermos aportar equipamento, recursos humanos, para poder definir esse plano de intervenção. Ora, e essa desobstrução de 3.000 quilómetros, que tem sido feito desde o primeiro dia, falando do ICNF que tutelo, logo colocar os meios, os sapadores florestais, a Força de Sapadores Bombeiros, todos os meios e equipamentos pesados para cortar a madeira, desobstruir, para criar acessibilidades. De uma forma muito direta, 3.000 quilómetros limpos em 3 meses, vamos fazer a conta de uma forma muito básica, e peço-lhe depois que corrija se for caso disso, 3.000 quilómetros, 3 meses, mais 3.000 quilómetros, estamos a falar mais 3 meses, já estaremos seguramente no verão, outros 3.000, ainda só vamos em 9.000, ainda faltará terreno para limpar já depois do verão. Significa que estamos com um risco muitíssimo aumentado na época de incêndios. Daqui até lá vai haver alguma aceleração destes movimentos, destes Nós temos acelerado desde o primeiro dia, não só com medidas legislativas para permitir, como é o caso da Lei 9C, que foi aprovada na Assembleia da República, para que tudo aquilo que é intervenção de emergência temporária por prazo de 1 ano, para garantir resposta ao cidadão, ao território, isso foi garantido e está em ação. O que é que isto quer dizer? Criámos também 40 milhões de euros de realocação do PRR no âmbito de um mecanismo das áreas integradas de gestão de paisagem, em que, em articulação com os municípios que assumiram a liderança deste processo, o que é que isto quer dizer? É que vão pôr em prática a estratégia conjuntamente connosco e com este comando, o CIPO, que está centrado em Leiria. Quer dizer que são 40 milhões de euros para dar resposta naquilo que for prioritário. Não só o que já estamos a fazer, mas também, se for necessário, como hoje já é elegível, fazer contratação por parte dos municípios de empresas para desobstruir caminhos, para respostas fitossanitárias, para garantir a remoção nas zonas de interface urbano-rural, ou seja, à volta das aldeias onde é mais gravoso. Nós estamos a dar prioridade aos privados, aos proprietários, que é incentivos e meios e apoio até 1.500 euros para quem viu a sua madeira tombada. Para quê? Para retirar, para contratar um prestador de serviços e vender essa madeira. Senhor Secretário de Estado, mas haverá tempo para retirar tudo? Eu tenho que lhe perguntar quais são, de facto, as zonas mais prioritárias, tendo em conta... Exatamente. Ainda há pouco estávamos a ouvir o antigo comandante da Proteção Civil falar das zonas de risco. Elas estão identificadas. Certo. Desta vez haverá, com certeza, mais zonas de risco, ou pelo menos com o risco acrescido face ao que era na última época de incêndios. Que resposta é que dá? É o objetivo que não vamos conseguir limpar tudo em tempo útil. Isso não é compaginável com aquilo que está a acontecer e a área de impacto, que pode ter uma referência entre os 24.000 hectares, como referi, até 30.000 hectares. Portanto, a prioridade é incentivar que se retire e há incentivos para o efeito, como disse, através dos proprietários. Ao mesmo tempo, estamos a desobstruir, já com os meios que estão na esfera do ICNF, das autarquias, do Exército. Tudo isto está a ser, com este comando que estamos centrado em Leiria, a fazer esse trabalho de desobstrução. Mas também temos a possibilidade, como referi, com os 40 milhões de euros, de garantir que esta ação mais forte, integrando mais empresas a ajudar a desenvolver esse trabalho de acessibilidades, também está a ser desenvolvido e é possível e temos financiamento para o efeito. A questão que colocou do interface das zonas mais críticas estão identificadas e é aí que nós nos vamos posicionar que até 1 de junho... Dê-me exemplos de... Uma questão muito concreta. Se as pessoas retirarem nestas zonas de maior risco, a madeira está garantida e nós identificamos essas mesmas áreas. Porquê? Porque há uma plataforma no ICNF que identifica esses polígonos e essas áreas. Chegados ao momento do mês de maio, se essas áreas não estiverem intervencionadas, vamos tomar, através desta Lei 9C, uma ação musculada como nunca existiu. É uma novidade. Que consiste em quê? Para quem não está a ouvir, que é através de um procedimento de asta pública. Se ficar deserto, faremos a remoção da madeira e ela ficará parqueada para que, quando chegar um momento mais sensível, essa zona de risco esteja, digamos assim, ultrapassada. E haverá meios para o fazer se, de facto, não houver muita gente a incumprir? Estamos a acionar todos os meios
possíveis para que nas várias frentes possamos garantir que estas áreas mais sensíveis tenham menos risco. Portanto, é remover não só a madeira, mas os sobrantes. O que é isto? É toda a rama, toda aquela massa combustível mais complexa que seja em tempo útil também retirada. Portanto, o foco é total. Temos nesta esfera do comando, que está centrado em Leiria, essa coordenação de todos os meios. Posso referir que tem estado centenas de homens e mulheres a trabalhar na desobstrução de caminhos, na ação. As empresas visitei esta semana. E não falta mão de obra? Naturalmente, sabemos que é uma dificuldade haver mão de obra focada só nesta região, porque há outras regiões do país, até com contratos de exportação que estão a acontecer, e também é preciso, naturalmente, atender a essa situação nas fileiras do eucalipto, do pinho, e, portanto, são áreas, sobretudo estas duas espécies, que são áreas que foram impactadas e que têm bastante madeira tombada nesta área. As palavras do Sr. Ministro da Administração Interna, e que nós também damos eco, é possível e é necessário e é determinante que cada um faça a sua parte. Para evitar o tal verão terrível? Para evitar o verão terrível, para garantir que removemos o máximo de material inflamável, e este em particular também pode ser objeto de pragas e doenças naquilo que é a ação de toda a questão fitossanitária, e também a não perda de valor, porque nós queremos valorizar o material que ainda lá existe, seja para serração, seja para a indústria de aglomerados e também para a biomassa. E vai ser possível fazer esse escoamento? Estamos a fazer, e a prioridade, como referi, é acessibilidades e garantir a zona de proteção aos povoados, às áreas urbanas, essa mesma proteção. Portanto, essa é a nossa determinação. Temos feito tudo, também com outros programas, no quadro daquilo que é a prevenção estrutural para o país, colocando em marcha, por exemplo, nós entregámos 50 milhões de euros de equipamento, em que colocámos em cada uma das CIMs que demonstrou este interesse, as comunidades intermunicipais, que é o caso de todas elas desta região impactada, têm um bulldozer, uma máquina de arrastos, para quê? Para ajudar às acessibilidades, e elas estão, algumas delas, no terreno, como também garantir, quando se verificarem os incêndios, são 18 no país, para poder ir para a frente de fogo, para ajudar a debelar os incêndios. É este o propósito. As câmaras municipais estão a receber um plano de tratores com destroçadores para ajudar a fazer aquilo que está no Segifre, as faixas de gestão combustíveis. Estamos a falar de mais de 200 equipamentos. As organizações de produtores florestais são mais de 6 dezenas que estão a receber, e têm equipas de sapadores florestais, uma colaboração extraordinária, porque é importante que todos os intervenientes do setor, em concreto da floresta, não é só para a prevenção contra incêndios, é para a gestão florestal, porque quanto mais gestão e valorização da floresta existir, maior intervenção há no território e menos risco também se verifica. E o que é que se aprendeu com estas tempestades, já depois de situação muito complexa que foi o ano 2025 em matéria de incêndios, e da forma como se está a gerir de facto a floresta em Portugal e das políticas que têm vindo a ser seguidas? Nós estamos com uma estratégia para o país, e ela foi maioritariamente aprovada e feita com o setor florestal, que foi o Plano de Intervenção para a Floresta 2050. Um plano a 25 anos, em que tem a vertente da valorização da floresta, e para isso são valorização e resiliência. Resiliência aos incêndios, às pragas, às doenças e às invasoras, que são problemas concretos que temos que olhar para eles. E o país definiu uma estratégia conjunta de envolvimento desde a produção à transformação, à indústria, mas também com todos os agentes da esfera do Estado e privada, para todos contribuírem. São 150 ações, algumas delas já as referi aqui. Queremos simplificação, desburocratização, ultrapassar problemas da propriedade. Nós temos hoje isso é um grave problema em Portugal, conseguir identificar quem são os interlocutores. Muita desta área agora impactada, na região da tempestade Christine, não há interlocutores. E nessa medida criámos esta lei, esta oportunidade de criar no interface urbano-rural de proteção às aldeias a faixa de proteção prioritária para intervir. Não havendo interlocutores, nós vamos intervencionar através das entidades gestoras que delegamos nas 22 municípios mais relevantes e com maior impacto, são os senhores presidentes de Câmara que lideram o processo. Porquê? Porque são os responsáveis máximos de proteção civil, porque têm naturalmente a batuta em articulação com os senhores presidentes de Junta, o Governo delegou mais próximos do território, mas há uma questão importante que vários têm dito aqui até no Conta Lá e nesta objetiva, que é a questão da transferência do Estado de algumas competências, como já estão a decorrer, mas depois não ter instrumentos financeiros para as levar até ao fim. Ora,
haverá aqui uma possibilidade de dar com uma mão e dar também com a outra? Não, nós damos com as duas mãos. Com dinheiro? Damos com as duas mãos, primeiro, a confiança. Segundo, os recursos financeiros para atender. Nós colocamos, e reafirmo, 40 milhões de euros à disposição destes municípios, 22 municípios, para direcionar para aquilo que são as prioridades. Já dei alguns exemplos. Para desobstruir caminhos, para pagar o apoio, isto é que é relevante, ao cidadão que queira tirar a madeira que está depositada, e nós fizemos uma campanha, a melhor defesa está na prevenção, e hoje quem quiser limpar a sua propriedade até à totalidade daquilo que é o impacto da sua parcela, por hectare 1.500 euros. Entre 1.000 a 1.500 euros. Um incentivo, um apoio para limpar. Quem vai proceder aos pagamentos vão ser os municípios, as entidades gestoras. Portanto, vão ter as condições financeiras para compensar o seu concidadão ou proprietário que limpou. E depois os restantes apoios é para a intervenção, como eu disse, fitossanitária, para a remoção desta faixa que poderá ter e implicar custos de remoção do material, com prestadores de serviços a fazer essas obras. Portanto, todos os mecanismos necessários para criar a tal proteção e a diminuição do risco estão associados a este bolo, digamos assim, de 40 milhões de euros. Vamos acompanhando como é que estas medidas se vão desenrolando e se vão também colocando em marcha. Sr. Secretário de Estado, Rui Dadeiro, muito obrigada por ter estado no Conta Lá. Fica também aqui o desafio para uma outra entrevista mais alargada, eventualmente num outro espaço das nossas emissões. Obrigada pela sua presença. Obrigado. E é assim o ponto final na edição da Objetiva desta quarta-feira. Estamos novamente aqui amanhã, como sempre, no Juca. Já a seguir, o Júlio Magalhães está de regresso. Pode acompanhar sempre a atualidade da sua terra, do seu distrito, do nosso país, no site do Conta Lá. Boa noite, até amanhã. Segunda e última parte deste programa. Terminou hoje na Covilhã mais uma edição do Covilhã Inove Summit. É um evento que reuniu empresários e startups no debate sobre o futuro da inovação e empreendedorismo. O Conta Lá esteve presente e conta-lhe agora tudo. Daqui a pouco temos um dos vencedores deste certame. Já vamos falar com ele. Foram 3 dias de conversas empreendedoras e planos para criar valor a partir do interior do país. A Covilhã Inove Summit chega ao último dia com personalidades e decisores políticos da esfera económica a marcarem presença no Teatro Municipal. Termos a oportunidade de ter um evento deste tipo na Covilhã é bastante importante para aproximar as empresas, a universidade, o próprio do município e trazer a comunidade a descobrir aquilo que se tem feito na região, no país e aquilo que podemos levar até para a Europa e para o mundo. Ao longo da edição 2026, foram vários os temas debatidos, desde a inteligência artificial à biotecnologia, energia verde, transição digital, sem esquecer o cluster da saúde. Covilhã é hoje um centro de empresas, um centro de inovação, um centro de negócios determinante em todo o centro e interior de Portugal e que estamos para continuar esse trabalho e esse caminho. É um trabalho que nós vamos construindo para mobilizar mais pessoas a vir, mas eu acho que só o facto de nós conseguirmos mostrar noutras zonas do país, noutras regiões do país, o que é que se faz aqui e como nós estamos aqui e o que temos, acho que isso é muito importante. Só por aí acho que é ganha a aposta. Foi um ponto de encontro do conhecimento, de trocas de experiências profissionais e do trabalho em rede. Há quem tenha vindo à procura de aprender mais sobre vários temas, enquanto outros preferiram aprofundar certas temáticas. Mais informado, mais esclarecido, e é muito interessante quando a gente sai de um evento desse, após as palestras, como que abre a nossa mente, né? Faz a gente ver essas temáticas, essas áreas de uma forma muito mais abrangente, né? Então, sim, com certeza foi cumprido e saio mais atualizado. Foi um debate que acabou de acontecer, muito interessante, sobre os avanços que estão a acontecer sobre a transição energética a nível de Portugal e da União Europeia também. Porquanto gostei de ouvi-lo, sendo que percebe-se que atualmente a Europa vive uma crise energética, então estar a introduzir este debate a nível da academia, aqui neste evento, eu acho que é oportuno e é um sinal muito forte para podermos então informar a sociedade
covilhanense e não só. 15 ideias estiveram a concurso na competição de startups. A Next Border, com uma solução para os problemas burocráticos da imigração, ganhou o primeiro prémio. Nós somos uma startup que nós nascemos exatamente nesse palco no ano passado, fazemos hoje 1 ano e nós temos uma plataforma que é linkada ao problema da imigração. Nós resolvemos o problema da imigração com tecnologia, validamos com biometria, geolocalização e colocamos essas pessoas prontas para o mercado de trabalho antes delas chegarem aqui a Portugal. O regresso do evento em 2027 está garantido. A Covilhã vai voltar a mostrar o que de melhor pensam as mentes inovadoras da região. Ora, este é um tema bastante importante. O meu próximo convidado é justamente o Wilson Bicalho. Ele foi o vencedor desta competição para startups promovida pelo Covilhã Inove Summit. Wilson Bicalho, muito boa noite. Para já, parabéns por vencer este prémio. Queria que nos explicasse em que é que consiste esta app que apresentou aí e de que forma é que no futuro pode agilizar esta questão da imigração. Ora, pois, muito obrigado. Primeiro, uma boa noite. É um prazer estar a falar com toda a vossa audiência. E para nós, a Covilhã Inove Summit é um momento épico, é trazer cultura e tecnologia para o interior do país. E nós acreditamos realmente nisso. E nascemos aqui exatamente com esse propósito, porque uma das coisas que a nossa plataforma propõe a fazer de diferente é exatamente mostrar Portugal a sério às pessoas, mostrar Portugal não só como Lisboa e Porto aos imigrantes, poder apresentar isso ao país. A nossa plataforma propõe fazer uma imigração de forma humanizada a partir da hora que nós mostramos para o imigrante, a partir da língua dele, a facilidade dele poder encontrar e entender o processo todo migratório. E depois, sim, fazemos a validação desse imigrante com reconhecimento facial e geolocalização para dar segurança para o Estado e para as empresas. Portanto, quando fala de imigração, fala de imigrantes de todo o mundo? Sim, imigrantes de todo o mundo. E essa é uma das grandes vantagens da nossa plataforma. Nossa plataforma é multilingüe, então utilizamos a IA de forma que o imigrante de qualquer lugar, quer seja do Brasil, quer seja um imigrante da Índia, da Indonésia, do Japão, possa conversar de uma forma amigável, compreender Portugal, compreender nossa burocracia, nosso sistema, e a partir daí a pessoa poder fazê-lo de forma totalmente interativa e amigável. De que forma é que essa app vai estar disponível? Já está? Vai estar? Como é que vai funcionar, Pronto. Wilson? Nós já fizemos a validação dessa app, primeiro com o público brasileiro. Nossa app já foi validada e a partir da hora que ela foi validada, nós tivemos a felicidade de fecharmos uma parceria com a CECPLP, ou seja, a partir de agora, dessa semana, que essa parceria foi assinada, nós seremos a plataforma digital por trás da CECPLP. As pessoas vão entrar nos canais da CPLP, as pessoas vão entrar na nossa plataforma através da CPLP e vão poder, a partir daí, usufruir toda a tecnologia que nós temos e fazer a aplicação dos seus processos de visto. Wilson, até que ponto isso pode facilitar em termos burocráticos, porque é disso que se fala e esse é um dos grandes problemas, de facto, da imigração. Pode facilitar a nível burocrático a vida das pessoas? Sim, ela pode e nós queremos que impacte muito a vida das pessoas, a vida do próprio Estado e a vida das empresas. Porque a partir da hora que nós trazemos as pessoas validadas e oferecemos e trazemos elas com biometria e geolocalização, nós evitamos todo o processo de burla que existe no sistema e nós temos oferecido isso, tentado de uma forma muito incisiva, inclusive, nos vários ministérios, mostrar ao governo que essa plataforma existe, ela pode substituir a empresa que presta serviço para o governo hoje, que é uma empresa indiana, e faz isso de forma manual, com uma empresa portuguesa, com tecnologia portuguesa de ponta, nascida aqui e que pode realmente resolver para as pessoas, mas também para o governo, que isso, no fundo, é resolver para as pessoas que estão do lado de cá
sofrendo com a imigração descontrolada, e isso é o uso da tecnologia para poder humanizar para os dois lados do uso. Ganhar este prémio na Covilhã é um passo importante para conseguir chegar a todas essas entidades e, sobretudo, ao Estado? Para nós, sim, é uma validação muito importante. Nós nascemos aqui na Covilhã no ano passado e exatamente nesse evento, na Covilhã Inove Summit. E naquela época éramos apenas uma ideia e um MVP, um PowerPoint e a ideia no geral. E agora, sim, nós somos a plataforma validada. Isso é uma validação fantástica e foi uma grande honra. Vencermos aqui, peço desculpas, tivemos aqui e foi uma grande honra podermos aqui vencer o Covilhã Inove Summit esse ano. Wilson Bicalho, muitas felicidades. Tivemos agora aqui um problema só de geolocalização, de imagem. Esse é o problema da tecnologia, da tecnologia, às vezes. Mas olha, sim. Vamos seguir com atenção a esta inovação e oxalá, de facto, traga, sobretudo, a vida mais facilitada, sobretudo aos imigrantes, àqueles que também escolhem Portugal para vir trabalhar. Um abraço, até uma próxima oportunidade e felicidades. Um abraço, obrigado. Tenha uma boa noite. Até à próxima. Adeus. O Conta Lá está desde o início desta semana a percorrer o país na Nacional 2, numa viagem que vai durar 7 semanas. É uma emissão diária das 11 às 13 e das 15h30 às 17h30 pelo país, que hoje teve paragem em Vila Real. O Luís Varela de Almeida faz-nos o resumo do dia de hoje. Ora veja. Hoje, a viagem pela Nacional 2 levou-nos a Vila Real, ao quilómetro 64, aqui bem ao centro da cidade, à Pastelaria Gomes, pastelaria centenária, que este ano já vai fazer 101 anos e que tão bem nos tratou ao longo do dia de hoje e que nos mostrou várias tradições, desde os covilhetes aos tocinhos do céu, ao crista de galo, também ao pito e à gancha. Se tiver curiosidade, reveja a nossa emissão nas nossas redes sociais e também no YouTube. Mostrou-nos uma cidade que se afirma em várias frentes ao mesmo tempo, no conhecimento, na cultura, na inovação e na capacidade de continuar a pensar o futuro a partir do interior. Falámos da força da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, um dos grandes motores da região, e percebemos como a Universidade não vive fechada sobre si própria. Liga-se ao território, forma talento e transforma conhecimento em valor. Vimos-lo também no vinho, com a enologia a mostrar como ciência, paisagem e identidade podem caber no mesmo copo. Houve música, ouvimos Amy Curl e Margarida Gomes, duas artistas que ajudaram a mostrar um lado mais sensível, mais criativo e mais contemporâneo de Vila Real, e percebemos que a cultura aqui não está à margem, está viva, está presente e ajuda a dar alma à cidade. Mas também parámos para ouvir quem todos os dias conta o território por dentro, a imprensa local, através do jornal de Voz de Trás-os-Montes e também da Rádio Universidade FM. Com eles percebemos melhor os desafios da comunicação regional, a importância de dar voz às comunidades e o risco de um interior ainda mais isolado quando enfranquecem os meios que o ligam a si próprio. Ao longo do dia fomos vendo isso mesmo, uma cidade com memória, mas sem vontade de ficar presa ao passado, uma cidade onde a inovação cresce, onde a cultura tem peso e onde o interior continua a provar que está longe de ser periferia. E amanhã, quarto dia, seguimos viagem até a Santa Marta de Penaguião. Neste quarto dia, lá está, de travessia pela Nacional 2, vamos entrar ainda mais a fundo no Douro, num território de vinhas, de socalcos, de paisagem trabalhada à mão e de uma relação antiga entre o homem, a terra e o vinho. Santa Marta de Penaguião promete ser mais um retrato forte de um país que se faz devagar, mas com profundidade. Amanhã continuamos a contar Portugal e esta estrada, como o país, ainda tem muito para nos dizer. Para continuar a seguir aqui no Conta Lá, este trabalho dos profissionais da informação aqui neste canal. Como habitualmente, está na altura de conversarmos com mais um português no mundo. Ora, hoje vou receber aqui o Pedro Dias, é um português que está, veja lá, na África do Sul, em Durban, já pronto para falar connosco. Pedro, muito boa noite. Júlio, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Pedro. Diga uma coisa, já agora que horas são aí no local onde está? 11h20 da noite. Da noite. Então pronto, estamos mais ou menos alinhados. Pedro, o que é que faz na África do Sul? Tão longe. Muito bem, Júlio. Em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui com o Júlio e com todos os telespectadores. Eu sou o diretor de futebol do Amazulu FC. Portanto, estou aqui há cerca de 3 anos.
Portanto, lidero a parte do futebol desde a formação até à primeira equipa. Estamos neste momento em 4º lugar e faltam 5 jogos, após os quais, em conjunto com a direção, já decidimos que o meu contrato irá acabar e eu irei trilhar outros caminhos. E então esses caminhos seguintes passam por Portugal ou, como já anda pelo mundo há tanto tempo, vai continuar? Júlio, eu cresci na Bobadela e já tive o prazer de ver hoje o nosso presidente Ricardo Leão. Joguei no Sacavnense, portanto tive o prazer já de cumprimentar o presidente Ricardo Leão. Os meus pais vivem em Loures, portanto, que nos estão a ver agora. Portanto, foi com grande orgulho que ouvi o presidente. E uma criança que cresceu a jogar na Petrogal, passou pelo Sacavnense, jogou no Sporting, trabalhou no Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e agora estou na África do Sul, eu não tenho fronteiras. Portanto, onde houver o projeto que me convidem, terei muito gosto em trabalhar, em ser uma mais-valia para o clube e para as pessoas com quem eu vou trabalhar e vou tocar, entre aspas. Portanto, o futebol é a minha linguagem, mas eu vejo a minha profissão muito mais além. Eu balizo o meu trabalho como educar para a vida através do futebol. É isso que me tem guiado e é esse o meu orgulho neste momento, para além, claro, dos meus filhos que estão em Portugal. Gostava muito de voltar a Portugal, mas não acredito que regresse a Portugal. Diga uma coisa, essa experiência deve ser extraordinária, até porque tenho conhecido várias latitudes. Educar para a vida é igual em todo lado? É educar jovens para a vida? Ou, enfim, viveu culturas tão diferentes da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, agora na África do Sul, tudo é diferente? Claramente, Júlio. E é aí que entra a nossa magia e de sermos portugueses ajuda muito, que é a nossa capacidade de nos adaptarmos, de sermos flexíveis e de educarmos para a vida através do contexto onde nós estamos a viver naquele momento. Obviamente, no Canadá, as pessoas têm uma qualidade de vida superior, ganham muito mais dinheiro e há outros desafios para as crianças. Na Nova Zelândia é uma cultura um bocadinho mais conservadora, as crianças têm muita aptidão para o rugby e para viverem nos desportos de rua, e na África do Sul, em Durban, há situações de limite de sociabilidade ao nível da vivência, portanto, para chegar ao treino já é uma dificuldade, devido à inexistência de transportes públicos, por exemplo. Há outro tipo de transportes. Depois, há outro tipo de desafios que nos colocam aos nossos praticantes, mas há um talento extraordinário aqui na África do Sul. Sim, tenho notado isso. Muito grande. E tem-lhe dado um gozo particular trabalhar aí? Fantástico, é onde eu me sinto em casa, gosto muito de estar aqui, adoro o meu trabalho, gosto muito do meu clube, independentemente de estar a sair. Penso que a África do Sul tem condições fantásticas para que os jovens possam expressar-se jogando futebol. E depois, portanto, há um conjunto de situações, não é? Que eles têm que sair daqui quando têm 18, 17, portanto, nomeadamente para a Europa, para que depois possam ser trabalhados a outros níveis. Agora, o diamante em bruto existe aqui. Não só o diamante de pedra, mas também o diamante de talento. Talento, sem dúvida. Durban é uma cidade impressionante, segura, gosta da cidade, ou acha que temos uma percepção errada da África do Sul? Claramente, nós portugueses temos uma percepção errada da África do Sul. Eu em Durban, eu vivo à beira da praia, sinto-me um privilegiado, Júlio, portanto não vou mentir. Agora, eu sinto-me perfeitamente seguro, gosto muito de, por exemplo, amanhã às 6 da manhã... Ficamos agora sem contacto. Dá-me um gozo bestial, gosto muito de viver aqui, sinto-me mais uma vez em casa. Pedro, disse que às 6 da manhã que perdemos momentaneamente o contacto e não ouvimos isso. 6 da manhã o quê? Às 6 da manhã eu vou andar aqui à beira da praia, portanto é onde eu caminho diariamente. Faz as suas caminhadas. E gosta muito de estar aí.
Gosto muito, adoro. Durban é uma cidade lindíssima. Eu vivo num sítio que é Mshlanga, para quem nos escuta e vê, conhece a realidade. É um sítio, uma espécie de Cascais, uma espécie de Estoril. E pronto, eu sinto-me um privilegiado, não me posso queixar. Pedro, se eu quiser ir à África do Sul e a Durban, aconselha-me a ver o quê e a comer o quê? Muito bem, Júlio será muito bem-vindo. Vai aterrar no aeroporto que é o King Shaka Airport e para já o Zululand é um sítio obrigatório. Depois, claro que a meia hora de onde eu vivo, ou 1 hora, tem aqueles parques para vermos os animais. Portanto, tenho elefantes, tenho leões, temos leopardos. À minha porta tenho macacos, portanto, andam aqui a roubar comida, entre aspas, e a comer. Depois, Durban tem um património arquitetónico fantástico, de anos anteriores. O nosso estádio onde nós jogamos é um estádio que foi feito para o Mundial 2010, mas é um sítio de visita obrigatório, que é o estádio Moses Mabhida, que é muito bonito. E depois temos uma quantidade de pequenas joias em KZN, praias paradisíacas, tem umas montanhas que é Hillcrest, a caminho de Pietermaritzburg, que é os Midlands, que é um sítio muito bonito, e depois tem toda uma história que vem do King Shaka, onde eu tive o privilégio de visitar o rei local, o rei Zulu, e que muito me orgulhou, e tem sido uma experiência a todos os níveis muito gratificante. Qual é o prato tradicional daí que é obrigatório comer, para terminarmos? O prato é lamb, portanto, lamb que é carneiro, cabrito, e que eles comem, e eu também como, com pap, que é uma espécie de um puré de batata mais tipo massa consistente, digamos assim. Mas é um prato muito apetecido e muito apreciado e eu gosto muito. Pedro, muito obrigado por ter partilhado connosco estes momentos. Vamos conversar mais consigo, espero eu, e muitas felicidades para o novo projeto que Júlio, aí vem. O prazer é meu, muito obrigado, e as maiores felicidades também para o Júlio e para o programa e para todos que nos vejam. Muito obrigado, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Pedro Dias, ficou aqui esta partilha de um português lá fora, neste caso na África do Sul. Estamos a terminar. Esta noite às 23 não perca mais um Conversa Com. Hoje a Cristina Reina vai entrevistar a arquiteta de interiores e empreendedora Joana Beirão. É daqui a pouco, mesmo às 11 da manhã. Estou de novo aqui. Ângelo Correia é nosso convidado, é um dos convidados do nosso programa de amanhã. É não perder às 21 horas em ponto. Já sabe, falar de Portugal dá que falar. Até amanhã.